Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem aí, todos estejam seguros nessa quarentena, nesse momento de Covid-19. Espero que todo mundo consiga me ouvir aí, consiga me ouvir bem. Se alguém tiver com algum problema de áudio aí, pode tá mandando aqui pra gente. A gente vai dar início agora, tá? Um pouquinho nesse webinar. Bom, então, começando o nosso webinar sobre a aprimoração, né, o aprimoramento da coordenação dos projetos, dos modelos em Revit. Tá? Meu nome é Alan Moraes, eu sou técnico de aplicações Autodesk na MapData. Estou na MapData desde 2017, trabalhando junto com o pessoal, desenvolvendo os trabalhos principalmente na parte de arquitetura, engenharia e construção. E hoje vou estar passando um pouquinho para vocês algumas coisas em relação a essa parte de coordenação dentro dos modelos de Revit, tá bom? Pessoal, eu quero que vocês vão, durante a apresentação, vocês podem estar me mandando algumas dúvidas aí, pode estar mandando ela diretamente no chat aberto, tá? Não precisa mandar no privado, que ao final a gente vai conversando com vocês, a gente faz um bate-papo no final para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, um pouquinho em relação à nossa agenda. A nossa agenda hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre o histórico BIM. A diferença entre as partes de Interior Point, Project Base Point e Survey Point. A localização ou location do Revit, né? Tem muita gente que já conhece, mas tem gente ainda que desconhece ele para cálculo de HVAC. O ajuste de Project North e a aquisição das coordenadas globais para geolocalização, né, para georreferenciar o nosso modelo. E por último, como que a gente faz o compartilhamento, né, dessas coordenadas entre os modelos. Então, começando um pouquinho em relação ao conceito de BIM, em relação ao histórico de BIM, né? Acredito que grande maioria já conheça, mas para quem não conhece, o BIM, na verdade, todo mundo muitas vezes pergunta para mim, tô dando um treinamento, estou conversando com o pessoal que está querendo explorar a BIM e me perguntam o que é BIM. Normalmente pergunta se Revit é BIM, se BIM é AutoCAD, o que é BIM? E a resposta mais simples para isso é que BIM é a construção virtual. Não é nenhum software em específico, mas sim um processo, tá? Baseado em um modelo tridimensional e inteligente. E com isso a gente consegue tanto criar quanto gerenciar projetos de edificações e infraestrutura de maneira rápida, econômica e com menor impacto ambiental. Isso não é uma coisa relativamente nova, tá? Na verdade, toda a tecnologia BIM, todo o histórico BIM se arremete aos anos 80, 90, tá? Onde um professor uma tese de doutorado, né, do Instituto Tecnológico da Geórgia, o professor Charles Eastman decidiu estar explorando um pouco isso em relação a essa modelagem virtual, né, toda essa modelagem digital para protótipos, né, para construção virtual em si. Então, com toda essa construção virtual, a gente pode sim fazer obter informações, né, de forma imediata e contínua e confiáveis. Muitas vezes a gente acaba num processo de construção ali, estou trabalhando com CAD, acabo perdendo alguma informação, tem coisa que não sai na prancha, coisa que estava na cabeça do engenheiro, mas não está no projeto. Então, dessa forma, a gente consegue essa confiabilidade, né, das informações de alta qualidade, totalmente coordenada sobre o escopo, quantificação e custo do projeto. Isso vai permitir com que vocês que estão projetando reduzam os erros de projeto ou até mesmo um erro de quantitativo, quaisquer coisas do gênero, e uma maior assertividade ao longo de todo o processo de construção, tá? Então, o BIM, em suma, né, o BIM basicamente é isso. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar nesse processo de construção digital que vai estar auxiliando vocês na coordenação de projetos. Com isso, então, a gente entra no primeiro tópico, tá? São tópicos relativamente simples, mas vai dar uma diferença boa no desenvolvimento do projeto de vocês. Então, aqui
a gente já começa com a diferença entre Interior Point, Project Base Point e Survey Point. O Internal Point, né, ou Interior Point, a gente pode assimilar ele como se fosse o que é a origem do AutoCAD. Tá? Então, no AutoCAD eu tenho lá, toda vez que a gente começa, tem o 00 do AutoCAD. O Internal Point teria basicamente a mesma ideia, né? Seria a minha origem interna desse desenho. Muitas vezes a gente nunca trabalha no AutoCAD ali, né, no 00. Eu mesmo já desenvolvi alguns projetos e nunca trabalhava dentro do 00. No Revit a gente também tem esse 00 que é marcado por esse internal point, tá? Então, vocês muitas vezes vão se deparar com esse internal point aí dentro. Isso é uma coisa relativamente nova e, de certa forma, de primeira mão para vocês, porque em versões anteriores, se eu não me engano, até na versão 2020, a 2020 sem updates, essa informação, né, esse internal point não estava disponível, tá, para utilização. Então, realmente é uma informação mais nova que a gente tem aqui dentro, trazendo em primeira mão para vocês. O Project Base Point, aí a gente começa a entrar um pouquinho mais na coordenação do projeto em si, que é basicamente o ponto para casamento dos projetos. Como que funciona o Project Base Point? Normalmente a gente vai casar projetos, seja um condomínio residencial vertical, por exemplo, onde eu vou ter ali um shaft de elevador, ou então até mesmo um ponto onde eu vou casar o primeiro pavimento com o pavimento térreo com o pavimento tipo, com a cobertura. Então, em projetos onde eu tenho, né, vários pavimentos ali, que eu posso trabalhar em arquivos separados, dependendo da metodologia, a gente faz esse casamento das informações através do Project Base Point. Tá? Então, ele serve justamente, ele é essencial para essa coordenação de projetos dentro do Revit, onde ele vai servir como base para o casamento dos projetos. Tá? Não só para o casamento dos projetos de arquitetura, por exemplo, um multipavimentos aí, mas também no momento que eu for colocar, por exemplo, a hidráulica com a elétrica, com o ar-condicionado, todo mundo junto, esse ponto é essencial também para esse desenvolvimento. E aí, por último, vem o Survey Point, que muita gente acaba deixando ele para trás. Eu, pessoalmente, há uns tempos atrás, deixava ele para trás. E depois que você entende para que serve ele, a gente passa a fazer um uso mais assíduo dele. Então, o Survey Point nada mais é do que um ponto conhecido que a gente tem no mundo físico, que vai estar dando esse contexto de mundo real dentro do nosso modelo. Então, basicamente, um ponto que eu tenho georreferenciado, um ponto, por exemplo, levantado com um GPS ali, todo esse sistema que eu tenho de georreferenciamento, eu pego e faço a aplicação dessas informações dentro do Survey Point para georreferenciar esse meu modelo, para fazer a colocação das coordenadas, tá? De onde esse meu modelo vai estar no mundo, basicamente dizendo. Então, basicamente, essa é a diferença entre esses três principais pontos, tá? São pontos que muitas vezes acabam ficando para trás, a gente acaba fazendo um projeto tudo num modelo só, ou então acaba não fazendo uma compatibilização através daqui, acaba não acertando esses detalhes, e sim, são essenciais para o desenvolvimento de um projeto, tá? A boa utilização desses três pontos. Então, façam uso deles, agora que vocês sabem para que serve cada um desses pontos, façam uso deles. E como que a gente vai fazer uso desses pontos? Como é que a gente começa a fazer esse uso? Tá? A primeira coisa é justamente fazer a colocação, né, a locação do projeto do Revit, tanto para o cálculo de ar-condicionado, como também, tá? Para os estudos de insolação, para os estudos solares que a gente consegue fazer de uma forma bem bacana, bem rápida dentro do Revit, né? Então, essa é uma coisa que a gente acaba deixando para trás ali, começa o projeto numa correria e acaba não utilizando. Então, como que a gente faz esse ajuste dessa localização dentro do Revit, tá? Bom, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é um arquivo novo, né? Então, toda vez no arquivo novo, a gente vai começar indo na aba de Manage,
no painel Project Location, e dentro de Location a gente consegue abrir essa telinha aqui, onde ele vai basicamente apresentar um mapa para a gente, indicando, olha, a localização desse edifício está em tal lugar, tá? Em latitude e longitude, e aí eu posso procurar o endereço. Por exemplo, eu estou localizado na cidade de Americana, então eu vou fazer a colocação ali em Americana, tá? Americana, São Paulo. Ele já vem posicionado ali para mim, poderia arrastar a casinha vermelha para fazer o uso. E através dessa localização, ele recupera informações de clima, né, de uma estação climática próxima, e até mesmo eu tenho ali as informações da coordenação do projeto. Então, as minhas posições compartilhadas, né, entre os projetos. Então, mais uma vez, né, ele está repetindo para a gente, a aba de Manage, o painel de Project Location, Location. Faço ali a definição de uma localização desse projeto, né? Então, posso procurar pelo endereço. Normalmente, endereço por completo não funciona muito bem, mas eu posso procurar pela cidade e depois locar ele com a mão, que fica mais fácil, tá? E com isso ali, ele já vai recuperar para a gente, então, as informações ali das estações climáticas mais próximas, né? Com todas as temperaturas ali, e as nossas informações em relação à orientação, em relação à coordenação das nossas informações, das nossas coordenadas dentro desse projeto. Isso é uma coisa que normalmente a gente acaba não utilizando, mas o pessoal de arquitetura gosta muito, precisa muito também fazer essa utilização. Pelo menos no tempo que eu estava dentro do técnico, uma coisa que sempre frisaram muito é, quando você está pensando num projeto, é justamente pensar em relação a para onde que vai ficar a janela do meu quarto, quanto de insolação que eu vou ter ali. Eu vou ter o sol da manhã batendo naquela janela, vai ser o sol da tarde, como é que vai ser essa iluminação, tá? E isso também, essas informações que a gente pega aqui, não só podem ser utilizadas na análise visual que a gente tem dentro do próprio Revit, né, de uma análise solar ali dentro, como também eu posso levar essas informações para dentro do Autodesk Insight e fazer uma análise real ali em relação ao ar-condicionado, que é o principal aspecto que a gente tem aqui dentro. Então, em determinada estação do ano, ali, em determinado mês do ano, qual que é a temperatura máxima e mínima que eu tenho ali, tá? A forma que o meu projeto está feito, que ele foi desenvolvido nessa localização, o que eu posso mudar para otimizar a minha iluminação, para otimizar, por exemplo, o meu uso de ar-condicionado, tá? Que aí é um dos principais pontos que o Insight acaba pegando, né, em todo esse processo, que é a insolação que eu tenho nesse meu prédio, determinado material, determinada quantidade de camadas que eu tenho ali no elemento, como que vai ficar sem solução? Eu vou precisar de mais ar? Tá? Se eu utilizar um material diferente, vai melhorar? Se eu utilizar uma parede de camada dupla, tripla, como é que vai ser isso daí? Então, a partir dessa localização que a gente define no início do projeto, que parece ser uma coisa muito boba, né? É realmente uma coisa bem simplesinha de ser feita, tem uma mudança muito grande. Em todo o processo de desenvolvimento do projeto, em todo o processo de elaboração desse projeto, a gente consegue pegar boas informações em todo esse processo. Então, é muito interessante que vocês façam essa colocação, essa definição dessa informação, tá? Que é realmente rápida de ser feita e a gente consegue bons resultados a partir dela, tá certo? Bom, e aí entra mais outro aspecto que junto, né, não adianta só a gente fazer a definição da referência ali, da nossa geolocalização desse projeto, mas também é muito importante que a gente faça a definição do norte verdadeiro, tá? Então, eu vou ter o norte de projeto, como já está sendo visualizado ali, então, meu projeto está para o norte, tá certinho, e aí eu preciso fazer a definição do meu projeto com o norte verdadeiro. Para quê? Porque se eu tiver o meu projeto virado para tal ângulo, eu posso ter uma insolação maior ou menor, ou então o quarto não vai ter uma insolação boa, não vou ter um sol da tarde, um sol da manhã, como os professores do meu técnico sempre diziam, inclusive
Agradeço muito eles em relação a isso. Então, aqui a gente já consegue fazer essa análise. E aí, com isso, a gente passa a fazer, então, a definição disso. Então, para fazer essa definição, primeira coisa, selecionar o Project Base Point, que sempre vem mostrando ali na planta de implantação, e faço a troca do Angle True North. Esse Angle True North, ele já vai colocar, ele já vai girar, se vocês derem uma olhada ali na rosa dos ventos que tem ali, ele já gira o N para a gente, para a posição que vai ficar o norte verdadeiro, tá? Então, isso é uma coisa que é sempre bom a gente fazer essa definição para acabar fazendo o uso desse norte verdadeiro da forma que deve ser, né? Então, mais uma vez, faço a seleção do Project Base Point. Esse Project Base Point vocês podem encontrar no Visibility Graphics, tá bom? Vocês podem encontrar lá. Faço a definição do ângulo que for necessário, com ponto, com vírgula, enfim. E ele já ele já gira essa minha rosa dos ventos, justamente porque eu já tenho ali, né, o meu norte verdadeiro posicionado, que não é mais o norte do projeto também. E a minha planta, se eu trocar a minha orientação para norte verdadeiro, eu também consigo visualizar nessa mesma orientação. Então, realmente é uma coisa que facilita bastante e, principalmente, isso vai facilitar a nossa vida no momento de fazer a análise solar, especificamente. Então, eu faço a definição ali do norte verdadeiro, como a gente fez no vídeo anterior, faço a colocação de uma sombra ali e faço a definição desse meu de qual que é o horário que eu vou querer fazer essa minha análise. Então, por exemplo, 10 da manhã, no dia, por exemplo, 29/6, e a localização Americana Brasil, ele já pega do que a gente tinha definido. Se não tiver, ele não vai pegar, ele vai pedir para você definir. E aí eu consigo visualizar o caminho do Sol e verificar, através desse caminho, qual que é a sombra que vai ter, qual que vai ser essa insolação, né? Quero fazer, por exemplo, uma troca para o dia tal. Quero fazer uma troca para o mês tal, para o ano tal. Então, tudo isso daí eu já consigo visualizar e saber se o posicionamento desse meu edifício tá bom o suficiente ou não, tá? Então, é completamente possível a gente fazer esse tipo de análise de uma forma bem simples, que vai facilitar a vida para vocês, simplesmente com uma atribuição de localização, onde essa atribuição principalmente entra na parte de ar-condicionado, no momento que a gente for fazer uma análise, tá bom? Então, é uma coisa que eu altamente recomendo vocês, quando forem desenvolver um projeto, fazer a colocação, fazer a definição ali de onde que é aquele norte verdadeiro, onde que é, aquele projeto, onde aquele projeto vai ser construído, para conseguir ter essa análise de uma forma bacana e ter melhores resultados, tanto na parte de ar-condicionado quanto de iluminação, tá bom? Bom, e agora vem um pouquinho mais em relação à nossa parte de coordenadas globais. A parte de coordenadas globais aqui é uma parte onde a gente começa a pegar um pouquinho mais de informações, e aí é muito importante que essas coordenadas, tá, sejam coordenadas que vocês tenham obtido de uma fonte confiável. Nesse caso aqui, as coordenadas que eu faço a colocação nesse projeto são coordenadas que eu obtive dentro do Autodesk InfraWorks, tá? Então, fiz o levantamento a partir do Autodesk InfraWorks de um determinado ponto, fiz a transferência disso daí para dentro do Civil 3D para conseguir essas informações ali dentro do Civil 3D, retirar um ponto exato que eu quero fazer a alocação desse meu edifício, tá? E a partir do Civil 3D que eu consigo obter essas coordenadas para fazer esse posicionamento, para fazer tudo isso daí. Então, se vocês tiverem, né, já as coordenadas prontas para fazer essa colocação aí dentro, é importante que elas sejam confiáveis. Então,
peguei, por exemplo, dentro do InfraWorks, eu sei que é uma coordenada que vai bater ali para mim, tá? Dependendo do sistema de coordenadas também, então é muito importante que esse sistema global de coordenadas esteja bem definido. Então, vou trabalhar com Sirgas, vou trabalhar com um TM84, eu vou trabalhar com SAD69, tá? Então, é sempre muito importante que vocês tenham isso em mente no momento de fazer essa determinada coordenação, tá? Para que vocês já tenham essas informações todas prontas para fazer a inserção dentro do Revit. Eu não posso simplesmente chutar uma coordenada aqui dentro, porque senão ele vai ficar errado. Então, é sim muito importante que vocês tenham, tá, essas informações já prontas com vocês. E aí, a partir então dessas informações, o que eu faço é o seguinte: eu tenho um modelo de arquitetura. Esse modelo de arquitetura foi desenvolvido em Revit, já está tudo pronto ali. E aí, o que eu faço nesse processo é fazer a colocação desse modelo de arquitetura dentro do meu modelo de coordenação. Então, eu vou pegar esse meu modelo da arquitetura e vou inserir num modelo, por exemplo, de implantação, que vai servir para implantação de onde que eu vou ter cada um desses meus blocos ali dentro de um determinado terreno, né? E aí, a partir desse modelo colocado, uma coisa muito importante de se dizer é: eu faço a colocação desse modelo por Project Base Point, tá? Então, eu caso o ponto base de projeto do meu projeto de arquitetura com o ponto base de projeto do meu projeto também, do meu arquivo, né, de implantação. Para que se eu fizer a colocação, por exemplo, da minha hidráulica aqui dentro, de todos esses escopos aqui dentro, eu consigo recuperar essas informações também, tá? A partir desse ponto base de projeto. Então, é muito importante que ele seja feito com ponto base de projeto por conta disso. Então, faço ali a determinação do norte verdadeiro, tá? Dentro desse projeto. Faço o vínculo do Project Base Point com o Project Base Point, e aí ele já traz para mim o arquivo pronto. A partir disso, eu preciso selecionar o Survey Point mandatoriamente, tá? Isso é muito importante. Eu preciso mandatoriamente selecionar o Survey Point e riscar o clipe que vem junto com ele. Ele vem um símbolo de um clipe ali, onde ele vai vincular as coordenadas, tá? Então, o Survey Point ele ficaria no 00 e o Project Base Point, por exemplo, iria para X coordenada. Então, é muito importante, sim, que o Survey Point tenha o clipe dele riscado para que possa ser feito a colocação da informação correta e ele não distorça essas informações. Tá? Se o clipe ficar desmarcado, a gente vai ter a distorção dessas informações e aí essa nossa coordenação que a gente está tendo tanto esmo para fazer em todo esse processo, a gente acaba perdendo por conta simplesmente de um pequeno passo que era fazer a marcação ali do clipe desse nosso projeto, tá bom? Então, depois do clipe marcado, eu posso pegar e fazer a atribuição das coordenadas a um definido ponto. Não necessariamente é o Project Base Point, mas é muito interessante que seja. Tá? Então, o meu ponto base de projeto, eu vou ter uma referência para aquele ponto base de projeto, tá bom? Então, selecionando, né, a aba de Manage, a gente vai ter o menu de Coordinates, né, das coordenadas, e eu posso selecionar dentro desse meu menu de coordenadas, especificar as coordenadas em um determinado ponto, Specify Coordinates at Point, tá? Com essa especificação de coordenadas, eu posso pegar, clicar no meu Project Base Point, posso clicar em um ponto conhecido que eu tenho dessa minha construção, tá? Posso fazer o clique em N pontos aí, onde esse meu ponto base de projeto, ele vai pegar e ele vai abrir aquela janela que estava aberta agora. E com isso, a gente pode sim fazer a definição das coordenadas nesse ponto. Essas coordenadas, por sua vez, precisam necessariamente
ser em UTM, tá? Então, precisa ser em UTM, dependendo, aí vai variar muito, né, do sistema de coordenada de vocês, justamente para que ela fique correta. E num casamento com, por exemplo, um projeto de infraestrutura, então vou levar isso para dentro do Civil 3D, vou levar isso para dentro do InfraWorks, por exemplo, já ter esse sistema de coordenadas definido, essa minha coordenada especificada, né? E com essa coordenada especificada em UTM fica muito mais fácil. Porque o software já vai entender. Naquela determinada coordenada, naquele sistema de coordenada, ele já consegue fazer o casamento desse projeto para a gente. Tá? Então, nesse caso aqui, coordenada ali em UTM. Nesse caso, eu preferi utilizar Sirgas 2000-23S, tá? Para fazer esse georreferenciamento. E peguei essas coordenadas a partir do projeto que eu tinha gerado dentro do Civil 3D. Faço a especificação dessas coordenadas no ponto, né? Então, olha, esse ponto aqui, ele tem X coordenadas, e ele já traz para a gente, nosso vínculo continua ali paradinho, tudo certinho, mas eu já consigo ver, por exemplo, no Project Base Point, as coordenadas que eu tenho ali, tá? Nesse caso, o Project Base Point e o Survey Point estão no mesmo ponto, não necessariamente precisam ser, tá? Então, por exemplo, tenho ali um ponto de levantamento que começa na calçada e o meu prédio está mais profundo do terreno, eu vou ter uma diferença entre os dois, o meu ponto normalmente de levantamento vai acabar tendo a coordenada georreferenciada. Aí eu posso especificar no Survey Point qual que é essa coordenada e ele vai manter esse mesmo segmento. Então, o Survey Point tem um determinado ponto, o Project Base Point está com uma outra coordenada. Inclusive, com isso, eu consigo determinar a coordenada de todo o meu projeto. Então, ó, X coisa vai estar em tal UTM, justamente por conta que eu fiz essa especificação dessa coordenada ali dentro, tá bom? Então, é uma modificação bem simples, bem fácil de ser feita, né? A gente só precisa das informações em relação ao georreferenciamento, em relação a essa coordenada UTM. Fora isso, é realmente muito simples de ser feito e tem um efeito muito bom em todo o processo, né, de criação do nosso edifício. E depois de feito, então, essa coordenada, né, depois de ter feito a colocação dessas coordenadas ali dentro, que entra o processo de compartilhamento das coordenadas. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um terreno aí, eu vou ter todo um projeto com três unidades do mesmo edifício, tá? Então, é exatamente o mesmo projeto ali com 3 unidades, onde cada unidade vai ter necessariamente uma coordenada, vai ter um georreferenciamento dessa coordenada. E aí o que acontece é o seguinte, eu preciso falar para o software, eu preciso falar para ele, olha, esse projeto aqui, eu não tenho ele só nessa coordenada, eu tenho ele em 3 coordenadas diferentes, que nesse caso aqui eu optei por chamar de coordenadas unidade 1, unidade 2 e unidade 3, tá? Onde eu vou pegar e com o processo de resgate dessas coordenadas do meu projeto de implantação, eu consigo implantar as mesmas coordenadas dentro do projeto de arquitetura. Então, ele já consegue entender, olha, esse projeto aqui, ele está em X ponto, assim, 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 e eu consigo já ter essas informações dentro do próprio projeto de arquitetura. Isso é bom também porque projetos de hidráulica eu posso recuperar, por exemplo, não só de hidráulica, mas de outros complementares, eu posso recuperar essas informações e fazer o casamento de todos os projetos exatamente na mesma base. Tá? Então, com isso, não fica margem para erro de compatibilização e de coordenação do nosso projeto, tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante de destacar nesse processo de coordenação dentro do Revit. Bom, então o que acontece é o seguinte, né? A gente tem o projeto que já foi determinado no Arte Verdadeiro, que já foi determinado todo
o posicionamento dele. O que a gente faz é normalmente copiar esse meu projeto, posso fazer a cópia dele normal. Nesse caso, cada edifício tem de distância um para o outro, ali, uma distância total, né, de ponto ao mesmo ponto da outra unidade de 15,4 metros. Tá? Essa distância a gente coloca ali, faz a cópia e posteriormente o que a gente faz é justamente definir, né, o nosso site, nosso local compartilhado. Então, qual que é essa localização compartilhada que essa unidade vai ter? Com isso, a gente passa a selecionar essa unidade, né, qualquer, seja a unidade 1, seja a unidade 2. No caso agora, selecionando a unidade 2, eu tenho a possibilidade de falar para ele que eu quero gravar essa minha posição, essa posição que está esse edifício nesse momento, tá? Onde eu vou chamar essa posição desse edifício de unidade 2. O mesmo processo acontece para o projeto, para a unidade 3, onde também é feita uma duplicata ali da localização, é colocado como site 3, né, como unidade 3, e eu faço o record, eu faço a gravação dessa localização, né, dessa referência dentro desse nosso projeto. E aí, a partir disso, eu vou ter no mesmo projeto 3 referências de localização diferentes, para que esse projeto seja coordenado aí na coordenada, ele que seja coordenado sobre uma coordenada UTM, né? Então, uma coordenada absoluta aí dentro. Então, mais uma vez, feito toda a parte de colocação das coordenadas, faço todo o processo ali de cópia desses edifícios na distância que for, tá? Não necessariamente todos eles vão ter a mesma distância entre um e outro, ou então vão estar em linha reta, como foi o caso desses edifícios, tá? E aí, a partir disso, eu falo que eu quero uma localização compartilhada, onde não existe, e eu vou falar que eu quero determinar que não vai ser a localização interna desse projeto, mas que vai ser uma compartilhada chamada unidade 1. Essa compartilhada unidade 1, eu falo para ele reconciliar essas minhas informações, não só do modelo de implantação, mas como também com o modelo da própria arquitetura. Porque não adianta eu fazer somente a colocação, né, dessas informações aqui dentro da implantação e acabar não tendo nada disso dentro da arquitetura. Então, faço a reconciliação dessa posição dentro também do projeto de arquitetura, tá bom? Então, é muito importante que isso também aconteça, muito importante que vocês façam esse procedimento para que ele realmente tenha, né, essas informações ali disponíveis dentro dele. Depois de feita a colocação dessas coordenadas em todos os projetos, eu posso salvar o meu projeto de implantação. E no processo de salvamento desse meu projeto de implantação, ele pergunta se eu quero manter esse meu posicionamento também no meu vínculo, também no meu projeto de arquitetura. Por quê? O projeto de arquitetura, ele absorveu essas coordenadas do projeto de implantação e se eu pedir para ele não salvar, ele vai sair do georreferenciamento o projeto da arquitetura. Então, a gente acaba perdendo informação nesse fluxo se eu não falar para ele que eu quero salvar isso daí, não só essa coordenada dentro do projeto de implantação, né, dentro do meu modelo de implantação, bem como eu quero que essas informações estejam dentro do projeto de arquitetura. Com isso, eu tenho já as 3 unidades georreferenciadas, o projeto de arquitetura georreferenciado com as 3 unidades, com as 3 possibilidades, tá? E a partir disso eu posso, por exemplo, levar para dentro de um software de infraestrutura que ele vai fazer o casamento a partir desse posicionamento. É muito importante lembrar que isso não serve somente para a parte de arquitetura, mas para a parte dos complementares também, tá? Como eu já tinha comentado. Mas um outro ponto muito importante é que, caso vocês façam, por exemplo, uma coordenação aí de um projeto, onde eu vou ter vários blocos, né? Então eu tenho um apartamento e a minha unidade desse apartamento
são quatro apartamentos juntos, né, que eu faço a união num arquivo de implantação ali, eu posso também georreferenciar unidade por unidade para obter essas coordenadas. Então, também para um processo de georreferenciamento de unidade por unidade, isso é muito utilizado, isso é bom ser utilizado, tá? Justamente para uma coordenação melhor, para que a gente não tenha perda nenhuma de informação de onde que está localizado cada uma das unidades. Tá? Então, é uma prática que eu recomendo para vocês num processo aí de criação de um edifício multipavimentos, tá? Ou então até mesmo um condomínio residencial horizontal, condomínio fechado, onde vou ter várias casas ali, por exemplo, pode ser uma casa de nada, alguma coisa do gênero, depende do projeto de vocês, mas isso também pode ser utilizado, tá bom? Nesse processo de criação de vocês. Bom, pessoal, então acredito que não hajam outras dúvidas aí. Pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos, tá? Todos que tiraram aí uma horinha do seu horário aí para estar participando aqui com a gente, para estar buscando um pouquinho mais desse conhecimento em relação à parte de coordenação de projetos. Agradeço imensamente aí a participação de todo mundo. Fiquem antenados porque os próximos webinars da parte de arquitetura, engenharia e construção darão continuidade a esse webinar aqui. Tá? Então fica todo mundo antenado em relação aos próximos que vão sair, os próximos que vão ser divulgados aí. Não lembro as datas certinhas, mas a Kathleen com certeza vai estar mandando para o pessoal aí que participou desse. Então, fiquem antenados em relação a isso, porque vai ter continuação e vocês vão conseguir fazer coordenações, vão conseguir levar isso daí para dentro do InfraWorks, por exemplo, para dentro de outra plataforma, e a gente vai dar continuidade com esses webinars aqui, que na parte de AEC vai acabar virando meio que uma série, né? Mas fiquem antenados em relação a isso, porque vocês vão ter mais conteúdo disponível para vocês em breve, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado novamente pela participação de todo mundo aí, pelo tempinho que vocês disponibilizaram. Uma ótima tarde para vocês e uma boa semana.